Que a paz e a graça de Deus esteja presente na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Você foi abençoado pelo louvor que foi oferecido aí nesse momento. E Deus, ele recebeu esse louvor. E o mais importante, além de Deus ter recebido esse louvor, ele também se faz presente no nosso meio, porque o louvor é o convite para ele poder se fazer presente conosco. Então Deus, ele está presente aqui. Quem acredita nisso, levante a sua mão, porque ele habita no meio dos louvores do seu povo e ele habita na congregação dos justos. Então o Senhor está aqui neste momento e ele vai continuar trabalhando através das nossas vidas na noite de hoje, e você vai ter uma experiência fantástica com ele aqui hoje, para a glória do seu nome. Amém? Vou aproveitar que vocês estão de pé. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo 143, por gentileza. Salmo 143. Salmo 143. A gente vai ler a partir do versículo 8. Do 8 até o 12. Glória a Deus. Diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me conhecer o caminho pelo qual devo caminhar, pois elevo a minha alma a ti. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guie-me para a terra da retidão. Vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Traz a minha alma para fora da tribulação, e por tuas misericórdia corta fora os meus inimigos e destrói todos aqueles que afligem a minha alma, pois sou teu servo. Amém, Pai? Fala conosco neste momento, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado. Amém e amém. Pode assentar. Eu acho que essa semana já é a terceira semana que eu prego sobre o livro de Salmos. Não é isso mesmo? Terceiro. Quarta-feira passada, me parece que eu falei sobre o Salmo 115, e teve outras passagens também que eu citei aqui. E sempre que eu tiver oportunidade, nos próximos dias, para poder pregar, provavelmente eu estarei pregando sobre outros salmos. E ninguém nessa igreja pode falar que o pastor dessa igreja é pastor de uma mensagem só, porque nós temos 150 salmos. Amém? Então tem muita mensagem para a gente poder pregar. Você já imaginou se a gente pregasse sobre os 150 salmos, que tem esse título, sem falar outros que não têm esse título, mas que também são salmos, Imagina se a gente fosse dedicar para a gente poder pregar sobre esses salmos. Seria realmente uma grande bênção, Mas cada um tem liberdade para poder fazer aquilo que Deus coloca no seu coração para poder fazer. Sempre que é convidado para poder pregar ou recebe da parte de Deus esse chamado, porque a Bíblia fala que onde tem o Espírito de Deus, ali há liberdade. E verdadeiramente aqui a gente se esforça para poder ter liberdade, para que cada um seja usado da sua própria maneira, de acordo com a sua própria personalidade, de acordo com o conhecimento que adquiriu com o passar do tempo e de acordo com a liberdade que se dá para o Espírito Santo usar. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai estar falando, então, de um salmo muito bonito
escrito por Davi. E todos os salmos que nós encontramos na palavra de Deus, a gente pode defini-los como oração. E essas orações, depois, algumas, ou a maioria, foram transformadas em cântico. E uma boa parte dos salmos foram escritos por Davi. E olha só para vocês verem que bênção a gente estudar a história de Davi e conseguir contextualizar cada experiência que ele viveu dentro desses salmos que ele escreveu. Este Salmo 143, por exemplo, me lembra muito a experiência que Davi teve em relação àqueles anos de perseguição que o rei Saul implementou contra ele. É incrível como que o Davi, ele sofreu durante aquele período. Gente, e aí você vê, por exemplo, quando ele fugia para salvar a sua própria vida, ele chegava em determinados lugares e ali, então, aquelas pessoas, elas passavam aquelas informações para Saul e foi formada uma grande rede de intriga para que Davi caísse pelas mãos de Saul. Você sabe por quê? Porque o poder é uma coisa incrível. Existe uma diferença entre poder e autoridade. Desde que Davi foi ungido como rei da nação de Israel, ainda em uma idade muito tenra, porque ele era muito jovem na época, mas desde que Davi recebeu aquela unção por parte de Deus e por parte de Samuel, ele passou a ter autoridade. Mas quem estava no poder era Saul. Qual que é a diferença, pastor Dário, que existe entre poder e autoridade? Gente, a autoridade a gente recebe do céu, a gente recebe de Deus. Agora, poder, ele pode até ser comprado. Tem pessoas que compram o poder. Eu já vivi diversas experiências, fiquei sabendo de diversas coisas que aconteceram, de pessoas que compraram o poder, que adquiriram o poder, e no Brasil não é diferente, gente. Nós vivemos experiências aí de pessoas que fazem de tudo para poder ter poder, e alguns chegam a fazer até mesmo pacto com o diabo para poder ter poder. Então, naquele período, Davi tinha autoridade, que ele recebeu do alto. E Saul, apesar de ter perdido a unção, mas ele continuava no poder, de forma que Israel tinha então 2 reis. Israel tinha um rei que tinha autoridade do alto, e Israel tinha um outro rei que tinha perdido essa autoridade do alto, mas que continuava com poder. E se existem pessoas que compram o poder porque amam o poder, tem aqueles também que querem estar em volta delas porque também amam o poder. E indiferentemente de como que a pessoa tem o poder, tem muita gente que quer estar por perto porque também quer ter poder. Também quer pegar uma carona e quer realmente ganhar vantagem em cima do poder que essa pessoa exerce. E aí você pode ver o que eu estou falando para vocês aqui. Vocês podem tirar como exemplo a rede de intriga que foi formada em volta de Davi. Em todo lugar que ele chegava, tinha gente para poder entregar Davi, falar com Saul, Davi está por aqui, e Davi tinha que correr. Tinha uma cidade, por exemplo, chamada Keila, se não me falha a memória, que Davi foi usado para dar um grande livramento para ela, e depois, então, ele foi consultar o Senhor e ele perguntou: o povo dessa cidade seria capaz de me entregar nas mãos de Saul? E Deus falou com ele: eles vão te entregar. E ele teve que fugir daquela cidade, apesar de Deus ter usado ele para dar um grande livramento para aquela cidade, mas ele teve que fugir, porque aquela cidade iria pagar o bem que tinha recebido com o mal. Não estranhe quando você passar pelo mesmo problema também, tá? De muitas vezes você fazer o bem e aquelas pessoas às quais você faz o bem pagar o bem que você fez com o mal. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nem por isso baixe a cabeça, nem por isso fique deprimido. Você sabe por quê? Porque a nossa recompensa vem de Deus. E se tem uma coisa que Deus ele fica atento constantemente, e isso não falha,
é em relação às intenções do coração do ser humano. Isso, meu querido, não falha. Então, mesmo que você talvez tenha sido traído, alguém tenha pagado o bem que você fez com mal, e você talvez pense assim, mas eu não merecia passar por isso. Deixa eu te falar, eles podem até não ter reconhecido, mas Deus reconhece e Ele não fica devendo nada para ninguém. Foi muito tempo de sofrimento, foi muito tempo de perseguição, né? Mas Davi, ele soube tirar proveito, né? Tem um salmo que fala que Deus ele faz com que o nosso deserto seja transformado em um manancial, se não me falha a memória, é o Salmo 84, né? Os quais, passando pelo vale árido, o transforma em um manancial. E Davi, todos aqueles vales áridos pelos quais ele passava durante aquele tempo de perseguição, o tempo que ele esteve na caverna de Adulão, o tempo que ele esteve no deserto, todos aqueles momentos difíceis pelos quais Davi passou, ele soube transformar aqueles vales áridos em um manancial. E a transformação daqueles vales áridos em um manancial acaba transformando também os nossos vales áridos em um manancial. Porque cada vez que a gente vê a experiência de Davi, como que Deus deu o livramento para ele, você pode ter certeza, você está presente nessa história. E da mesma forma como Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer também no presente. Então Ele transformava aqueles vales áridos em manancial, por quê? Porque Ele passou a escrever a experiência que Ele passou a viver diante de Deus, com tudo aquilo que Ele sofreu. E o mundo é abençoado pelas experiências que Davi viveu. E uma das coisas que nós aprendemos com Davi, foi um homem falho, sim, ele teve realmente falhas, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não quer dizer um homem que não tinha defeito, não quer dizer um homem sem pecado. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem muitas particularidades de Deus na sua vida, que soube viver realmente da maneira como Deus gostaria que ele vivesse. Em alguns momentos, ele teve até mesmo algumas atitudes que Deus teria tido também no seu lugar se ele tivesse ali encarnado. Então, Davi, ele viveu isso, foi uma pessoa flexível, que realmente reconhecia seu pecado. Em nenhum momento Davi, ele fez como Adão, ele colocou a culpa em alguém. Quando Natan chegou para ele e falou, escolhe aí 3 tipos de castigo. E ele falou assim, eu vou ficar na mão de Deus, porque ele vai agir comigo de misericórdia, mas eu não quero cair nas mãos dos homens. Ele reconheceu, ele não pediu para que Deus poupasse ele do castigo, mas ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dele. E o Salmo 143, eu poderia ler desde o primeiro versículo, né, a experiência que Davi teve, mas eu vou me ater apenas nesses versículos que nós acabamos de ler. É a oração de Davi, diante do perigo, diante dos obstáculos, diante das dificuldades. E o que eu aprendo com essa oração de Davi é que quando nós orarmos, quando nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos ser o mais transparentes possível diante de Deus. Abrir realmente o nosso coração. Não tenta enganar Deus, não tenta florear a sua oração. Seja direto, seja curto, seja claro. Exponha para Deus o seu sentimento. É uma das coisas que eu aprendo com Davi. E nessa oração de Davi, a gente vai chegar à conclusão que Davi, ele dependia tanto de Deus, mas tanto de Deus, que praticamente tudo que ele precisava só dependia de Deus. Não dependia dele, não dependia de mais ninguém. Ele dependia tanto, mas tanto de Deus, que ele não se atrevia em falar com Deus assim, Deus, isso aqui eu faço. Mas não, era tudo Deus, meus queridos. E hoje eu estou aqui para poder dizer para você, não é menos de você não,
é nada de você e tudo de Deus. Não é menos de mim, é nada de mim, é tudo de Deus. Não é menos desta igreja, é nada desta igreja e tudo de Deus. Não é menos da sua família, é nada da sua família e tudo de Deus. Depender de Deus é isso, é depender em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, depender dele. A Bíblia Sagrada diz que é nele que nós nos movemos e nos removemos. O que é nos mover e nos remover? É uma virada na cama, é eu me mover aqui neste altar para poder tentar pregar para todos os ângulos, aonde eu tenho pessoas para poder me assistir. Gente, a dependência de Deus não é apenas para poder pregar, a dependência de Deus também é para andar. É para nos movermos, aquele movimento que você faz na sua cama, você depende de Deus. Você depende de Deus para poder respirar, você depende de Deus em tudo. As coisas tão pequenas que eu não posso fazer por mim mesmo, imagine as grandes coisas então. Aí é que eu estou frito mesmo e que eu não posso realmente fazer por mim. Mas muitas vezes a gente quer dar menos trabalho para Deus e um tanto de trabalho para nós ou para as pessoas. E é nisso aí que às vezes a gente quebra a cara. Eu selecionei aqui pelo menos 7 coisas que a gente deve apresentar diante de Deus em oração. E mesmo que você não apresente diante de Deus em oração, você tem que reconhecer que você precisa dele. A primeira coisa, nós temos aqui no versículo 8, Davi, ele diz assim, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Olha aqui, gente, Deus que faz a gente ouvir a benignidade dele pela manhã. Sabe aquele dia que você às vezes acorda e o celular está carregando lá na cabeceira da sua cama e você já pega o celular, aí de repente você é distraído, porque aí quando você abre, você já vê uma mensagem de alguém e de repente você se distrai, você vê aquela mensagem e muitas vezes é desgraça. Aí depois você vai ler outra mensagem, também é uma desgraça e por aí vai. Mas deixa eu falar para você uma coisa, tem um momento da nossa vida, mesmo que às vezes a gente se distraia, para a gente poder ouvir tantas e tantas desgraças que acontecem no mundo, que acontecem na vida das pessoas, tantas más notícias, mas tem um momento que você não tem explicação, mas a sua atenção se volta para algo de bom, para algo que realmente te edifica. E eu tenho momento que às vezes eu pego, jogo para um lado até com uma certa raiva. Espera aí, eu tenho coisa importante que vai edificar a minha vida, que eu vou precisar ouvir agora. E muitas vezes a minha atenção sai do meu celular para as mensagens de coisas tristes que às vezes acontecem, que também muitas vezes me entristece, e às vezes a minha atenção, ela se volta às vezes para o cântico de um passarinho, ou para o raio do sol que entra dentro da minha janela. E de repente eu me desperto e falo, opa, amanheceu, o sol nasceu. E a palavra de Deus diz, se você, por exemplo, quer ter um consolo, quando você vê, por exemplo, um raio de sol passando pela fresta da sua janela, é você lembrar de uma coisa, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. De repente você pode ter ido dormir com tanto de problema e você mal conseguiu orar, mas agora, meu querido, minha querida, é um novo dia. E a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam para com você. Naquela manhã, o sol nasceu, é um novo dia. Se o dia anterior não foi tão bom, não quer dizer que este agora será igual ou pior. Não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você não descobrir isso aqui voluntariamente, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar. Ele vai fazer algo. Ele vai chamar a sua atenção, ele vai preparar uma circunstância para você poder
viver esta experiência. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Eu quero que você repita comigo. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Amém. Você às vezes não quer, mas Deus ele te faz ouvir. Eu não sei de que forma Deus faz isso, mas Ele faz. Ele faz você ouvir. É um testemunho que você ouve, às vezes na internet. É um versículo da Bíblia que você lê. É uma palavra que o Espírito Santo sussurra no seu coração. É algo que acontece na natureza. E por aí vai. E às vezes você não sabe disso, mas você viveu uma vida tão atribulada no dia anterior, de repente a noite também foi tão atribulada, teve uma insônia, seja lá o que for que tenha te acontecido, mas Deus é fiel. E muitas vezes, mesmo que você não procure, mas Ele vai te fazer ouvir a sua benignidade pela manhã. Meus queridos, e amanhã nossa é a base. Você precisa começar bem o seu dia, logo pela manhã. Cante hinos de louvor, dobre os seus joelhos, ainda que você não tenha muito tempo, não saia para o seu trabalho, sem antes você dobrar os seus joelhos, pelo menos para você poder falar assim: Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Muito obrigado por o Senhor ter me dado sono. Muito obrigado por o Senhor ter me dado a honra, o privilégio de despertar. Deus, eu estou vivo, eu estou acordado, eu te agradeço. Então diga comigo novamente: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Quer ver outra coisa que Deus faz acontecer? Olha aqui o que o salmista fala: faze-me conhecer o caminho pelo qual eu devo andar. Oh, coisa linda, gente! Faze-me conhecer o caminho pelo qual eu devo caminhar, pois elevo a minha alma a ti. Aleluia! Tem muitos caminhos, não tem? Hein? Tem vários. São tantas e tantas propostas de caminho, mas o caminho que Deus quer que você e eu trilhemos, ele é único. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés, no discurso dele diante de Israel, falou assim: eis que a partir de hoje eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolham aí qual caminho que vocês devem andar, mas eu aconselho vocês: escolham o caminho da vida. E muitas vezes nós não temos, às vezes, condições sequer de fazermos essa escolha. Mas Deus é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele nos faz conhecer o caminho pelo qual nós devemos caminhar naquele dia, e no dia seguinte, e por aí vai, e durante toda a nossa vida. Tomar decisão não é fácil. Não é fácil tomar algumas decisões na nossa vida. Mas quando nós damos lugar para Deus poder agir, Ele nos ajuda a fazer escolhas sábias durante a nossa jornada na face desta terra. E aí continua, faz-me conhecer o caminho pelo qual devo caminhar, pois elevo a minha alma a ti. Não é a alma ficar cabisbaixa, é elevar a nossa alma ao Senhor. O salmista ele diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Fala isso de vez em quando a sua alma também estiver abatida, fala com ela assim: levanta. Ao invés de você ficar aí cabisbaixo, ao invés de você ficar aí andando, sofrendo as tribulações dessa vida, com esse fardo que muitas vezes vem sobre você, eu elevo a minha alma até a presença de Deus. Até a presença de Deus. Visão de águia. Amém? Visão de águia. E não visão de galinha, mas visão de águia. A galinha, ela olha apenas para baixo, mas a águia olha sempre para cima. Ela faz o seu ninho
lá no mais alto dos penhascos, e eu quero dizer para você, o Senhor, Ele renova as nossas forças como a das águias, de forma que nós caminhamos e não nos cansamos, corremos e não nos fatigamos, porque o Senhor renova as nossas forças a cada manhã. Quem é que faz isso? Deus. Aí depois o salmista continua: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Quem nos livra dos nossos inimigos? É Deus. Nós dependemos dele para poder nos dar livramento dos nossos inimigos. Aí continua o versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me para a terra da retidão. Diga comigo, guia-me para a terra da retidão. Aí depois no versículo 11 ele fala: vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Traz a minha alma para fora da tribulação. Está vendo aqui? É tudo Deus que faz. É tudo Deus que realiza. E o que eu e que você temos que fazer é reconhecer isso. Cada vez que nós oramos, cada atitude nossa, a gente precisa reconhecer que aqui tudo é Ele que faz. Não é menos de nós, é nada de nós e tudo de Deus. Mas aí, para poder concluir, esse último tópico aqui, eu quero me dedicar um pouquinho mais nele, porque me chamou muita atenção. Esse último tópico, a última coisa que o salmista coloca aqui para Deus poder fazer na vida dele. Ele diz assim, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça, traz a minha alma para fora da tribulação. Alguma vez você já fez esse tipo de oração para Deus poder tirar a sua alma do meio da tribulação? Alguém já fez isso? Não é tirar a tribulação da gente, não. É Ele tirar a gente do meio da tribulação. Porque às vezes são tantas, que é melhor Deus nos tirar do meio delas do que tirar elas do nosso meio, tirar elas da nossa vida. É melhor Deus então nos pegar e nos tirar. Tem uma passagem lá de Judas, versículo 23. Eu só tenho um capítulo, né? Versículo 23. Alguém quer fazer o favor de ler para mim aí, por gentileza? Versículo 23 de Judas. Gente, arrebatando-os do fogo. Eu gosto tanto dessa palavra. O que é arrebatar? Arrebatar, gente, é quando alguém está vivendo um perigo iminente. Arrebatar do fogo da destruição. Ali fala do fogo dos últimos tempos, né? Cada vez que a gente prega para alguém, a gente está livrando essa pessoa do fogo, né, eterno. É um livramento, mas tem o fogo também das tribulações que muitas vezes nos assedia. Então, a palavra arrebatar é uma ação rápida, é uma ação decisiva. Arrebatar significa arrancar com força e rapidez. Refere-se a alguém que está sendo consumido pelas circunstâncias. Davi, ele viveu essa experiência. Ele não pediu Deus para poder tirar as tribulações, não. Mas ele falou assim, Deus, me tira para fora delas. Que coisa linda que o salmista fez. Me tira para fora delas. Alguém já viveu alguma experiência assim, de Deus te tirar de uma situação e te dar um grande livramento? Quem já viveu isso? Isso você já viveu várias vezes, você só não lembra. Foram tanto livramento que Deus te deu, que Ele não tirou seus problemas, não. Ele tirou você do meio dos seus problemas. Tá? Ele tirou você do meio dos seus problemas. Ele não fez, por exemplo, o fogo que estava ao seu redor, que queria te consumir. Ele não fez com que esse fogo se apagasse, não. O fogo continuou, mas Ele te tirou de lá. Ele te arrebatou.
Ele te livrou. E muitas vezes você não percebeu que foi a mão de Deus, mas foi. E o salmista então pede para Deus poder tirar ele do meio dessas tribulações, do meio dessas dificuldades. E eu fiz um exercício mental e espiritual quando eu estava me preparando para poder pregar essa mensagem. E eu falei, Deus, é uma coisa tão forte, tão linda. É uma palavra revelada que o Senhor está me dando aqui sobre isso. Aonde na Bíblia que eu vou encontrar alguém que viveu essa experiência em vida? Eu lembrei do apóstolo Paulo. Uma experiência que Paulo viveu, que se identifica perfeitamente com o que o Davi está dizendo aqui. Vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Traz a minha alma para fora da tribulação. Eu lembrei de Paulo. Paulo, uma vez, ele foi até carregado. A gente olha, por exemplo, para a história, né, do povo de Deus, autoridades que foram levantadas. É incrível que muitas vezes a gente tem um defeito de olhar para as autoridades e só ver as coisas nefastas que as autoridades praticam. Quando a gente olha, por exemplo, a história do povo, por exemplo, do cativeiro. Gente, o coração do rei está na mão do Senhor. Enquanto era para o coração de Faraó ficar endurecido, ficou endurecido. Mas quando chegou o momento também para Faraó também liberar o povo, ele não liberou apenas o povo, não, expulsou o povo. O povo foi expulso. E o mais importante, a Bíblia Sagrada fala que eles saquearam o Egito. Quando chegou o momento do povo ser liberto, gente, lá no cativeiro, lá na época de Daniel, Deus mudou governos. Mudou. Ciro, que já tinha sido profetizado, surgiu e cumpriu o que Deus havia falado acerca dele muito antes dele nascer. Tem até uma frase linda que eu gosto que fala o seguinte: Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ciro. Amém? Mas Deus conhecia Ciro. Então Paulo, por exemplo, Império Romano, o Império Romano que condenou Paulo, que levou Paulo à morte, foi o mesmo Império Romano que, em alguns momentos também, livrou Paulo, protegeu Paulo, protegeu outros também. As mesmas autoridades que no futuro lá condenaram Paulo foram também autoridades que, quando Paulo precisou delas, elas estavam lá de pronto para poder conceder livramento para Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele estava indo para Jerusalém depois de ter feito algumas viagens missionárias. Ele voltou lá para Jerusalém, depois de todas as experiências que Paulo tinha, e Paulo estava levando um gentil com ele, e eles fizeram um voto de raspar a cabeça para poder transparecer para os judeus que eles eram cumpridores da lei. Gente, mas foi uma confusão que aconteceu lá no templo, quando eles viram Paulo. Se não me falha a memória, era Tito, né, que estava com ele, mas foi uma confusão, mais uma confusão. E sabe o que aconteceu? O texto nos mostra. Vamos ler o que está escrito aqui. Atos capítulo 21. A gente vai ler do versículo 30 até o 36. Até o 36. Alguém pode ficar de pé e ler para mim, fazendo favor. Atos 21. Versículo 30 até o 36. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Houve isso, toda a cidade se alvoroçou e houve um grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Meu Deus, agredindo Paulo. Paulo entrou de dentro do templo arrastado, gente. Como se arrasta, desculpa a expressão, um cachorro quando ele está num determinado ambiente. Paulo, ele foi tratado dessa forma. Pegaram ele, arrastaram ele. Imagina essa cena de um homem sendo arrastado. Que tristeza. Olha só. E em seguida, as portas do templo foram fechadas. As portas do templo foram fechadas. Sabe por quê? Porque eles entenderam que Paulo e o amigo dele que estava lá dentro tinham contaminado o templo.
E o templo precisava ser purificado. Olha o que a religião faz, a cegueira que a religião causa. Por pouco Paulo morria ali dentro do templo, e para eles aquilo era coisa normal, não tinha nenhum problema. Né? Mas eles pegam Paulo, arrasta Paulo, imediatamente fecha o templo, e olha só o que acontece. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Olha só, olha que Deus tremendo esse nosso. Na minha versão fala que chegou o conhecimento deles, daquele alvoroço. E então as autoridades, elas foram para lá, para poder ver o que estava acontecendo. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: esta notícia chegou para eles por um acaso? Claro que não. Era Deus trabalhando. Por quê? Porque a forma como Deus ia realmente trabalhar era usar as autoridades para não permitir que Paulo morresse naquele momento. Porque se Paulo morre ali, se eles matam Paulo, eu e você não teríamos essas epístolas lindas que foram escritas depois, aquelas experiências lindas que Paulo teve com Deus. Então é o seguinte, Deus não livrou Paulo o tempo todo. Teve um momento que Paulo caiu, mas Paulo cumpriu com o propósito para o qual ele estava realmente na presença de Deus e pelo qual ele foi chamado. Então Jesus, ele fala para mim e para você, para a gente não temer, porque nenhum pardal ele cai numa armadilha sem o consentimento de Deus. Se nenhum pardal cai numa armadilha sem o conhecimento, sem a autorização de Deus, imagina o que Deus é capaz de fazer para poder livrar os seus filhos, as suas filhas. Aí pode continuar, Mário. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Presta atenção, parece que ele fez uma coisa muito ruim. Mandou prender Paulo, mandou algemar Paulo. Meu filho, mas o importante é a vida. Paulo estava ali algemado, Paulo estava ali preso, de uma certa forma humilhado, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é melhor, um homem preso, algemado, humilhado ou um defunto? Ou um defunto, ou se tornar um defunto. Tem um ditado que fala que enquanto há vida há o quê? A esperança, não é isso? Só que esse ditado é errado, porque para poder ter esperança não precisa ter vida, não. Mas se puder conservar a vida, amém. Glória a Deus por isso. Se puder conservar a vida. Aí continua fazendo favor, Mário. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. Depois interrogou Paulo quem era ele, o que ele havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro. Sabe, confusão é assim, um grita de um jeito, um grita de outro. Um falava que Paulo era santo, o outro falava que Paulo era um demônio. Uns falavam que Paulo era um herege, outros falavam que Paulo ele tinha um chamado, e por aí vai. Cada um gritava de uma forma. E continua. Sem conseguir deduzir a verdade, por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado. Ouve isso, gente. Paulo precisou ser carregado. Imagina aquelas autoridades carregando Paulo. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: Deus, ele extinguiu o tumulto? Deus, ele extinguiu as tribulações que Paulo estava vivendo? Não, mas ele tirou Paulo do meio delas. É isso aqui que Davi pediu para que Deus fizesse com ele. Isso aqui também acontece comigo e com você. Vivifica-me, ó Senhor. Vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Traz a minha alma para fora da tribulação. E Paulo, para poder ficar fora daquela tribulação, foi preciso ser carregado. Ah, pastor Dário, será que eu já vivi essa experiência? Já, você talvez não tenha percebido, né? Mas Deus, ele te carregou no colo em muitos momentos da sua vida.
e talvez você não tenha percebido. O que aconteceu aqui com Paulo de forma literal, acontece comigo e com você o tempo todo do mundo espiritual. Tem momento que nós não temos nem perna para nós podermos fugir, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos trata como filhos, Ele nos trata como criança, para poder nos dar os livramentos que nós precisamos nessa vida. Pode continuar, Mário, faz um favor para fechar. E a multidão que o seguia não parava de gritar. Mátio, a multidão. Deus não calou a boca da multidão. A multidão continuou gritando. A multidão continuou desejando a morte. E Paulo, ele foi carregado no lugar aonde ele podia ter segurança. Agora, olha o que Paulo faz. Eu admiro Paulo por causa disso. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se quietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Gente, olha que coisa interessante que acontece aí. Se essas autoridades soubessem que Paulo tinha tido uma experiência com Jesus, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que ele tinha recebido um chamado, que Paulo era o cara das revelações, aí tudo bem, né? Mas eles fizeram isso por Paulo, achando que Paulo era um egípcio, rebelde. E mesmo eles tendo esse pensamento acerca de Paulo, eles fizeram isso por Paulo. Você sabe por quê? Porque o coração do rei está na mão do Senhor. Às vezes as intenções das pessoas em relação a mim e a você pode ser até erradas as motivações dela. Mas o que importa, gente, é a forma como Deus trabalha. É a forma como Ele trabalha na nossa vida. E Paulo ali, depois de praticamente ter sido morto, ele pede a palavra e ele dá um belo discurso ali. Você sabe por quê? Porque a minha missão e a sua missão é aquilo que foi pregado aqui no domingo. É fazer com que a igreja de Deus esteja presente em todos os lugares, até mesmo na escadaria de um prédio, aonde nós, momentos antes, passamos pelo perigo da própria morte. E Paulo, então, cumpre com seu papel de pregador da palavra de Deus, não obstante as lutas, as dificuldades pelas quais ele havia passado. Por quê, meus queridos? Porque quem nos fortalece é Deus. E quem nos prepara para toda boa obra é o Senhor. Depois, olha lá a bela mensagem que Paulo prega, como que ele explica as Escrituras depois de ter passado por aquela grande tribulação. E eu quero concluir dizendo para você nessa noite, talvez você esteja passando pela mesma situação que Davi viveu, pela mesma situação que Paulo viveu, e talvez você tenha falado assim: eu estou sem força, eu não aguento mais. Então está na hora de depender de Deus e deixar Deus te carregar. E colocar a sua alma fora das tribulações pelas quais você está passando. Mas eu quero te dar um conselho. Muitas vezes Deus ele nos tira do meio dessas tribulações e nós muitas vezes não percebemos que é Ele que está nos tirando e muitas vezes nós queremos voltar para lá. Então tome muito cuidado. Uma vez Deus tendo te dado um livramento de algum lugar, de alguma situação, não procure ela de novo com as suas próprias mãos. Mas seja agradecido a Deus pelo que Ele fez. Sabe aquele trabalho que você achava que ele era muito importante para você? Foi Deus que te tirou dele. Sabe por quê? Porque Deus tem algo melhor para poder te dar. Sabe aquela porta que fechou e você de repente achava que era a melhor porta pela qual você tinha passado? Você está enganado. Não era, aquilo era uma armadilha para a sua vida. Mas Deus te livrou, Ele tirou você de lá. Você não saiu de lá por um acaso, não. Foi um livramento que Deus te deu. E teve um momento que Deus Ele te carregou no colo, para não permitir que você perecesse ali naquele lugar,
E hoje você está aí na presença dele, porque a sua mão poderosa te arrebatou de uma forma poderosa. Você foi arrebatado, você foi tirado. Os problemas lá continuaram, mas você está aqui, meus queridos. Vocês estão aqui na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé neste momento e nós vamos chegar diante de Deus agora, agradecidos a Ele pelos livramentos que Ele tem nos dado. Oh, aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Nós me comparios me canta lavalaias. Nós te agradecemos neste momento. Nós te glorificamos pela beleza da tua santidade. Oh, meu Deus, quantos e quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantas e quantas vezes fomos até mesmo arrebatados no fogo da tribulação, das lutas, das dificuldades pelas quais nós passamos. Fomos arrebatados da boca dos leões. Ó, meu Deus, das fornalhas de fogo que muitas vezes tentaram nos destruir, dos desertos da nossa vida, ó meu Deus, aonde nós não tínhamos realmente o alento, mas o Senhor nos deu. Fomos arrebatados, fomos tirados de lá, porque o Senhor sabe livrar, Senhor, aqueles que o Senhor realmente ama, aqueles que o Senhor chama, porque nós nunca ouvimos falar de um Deus como o Senhor, que trabalha a favor daqueles que no Senhor confia. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado para esta família, que o Senhor tem dado, Senhor, para esta igreja. Deus, nós somos agradecidos ao Senhor quando aconteceu milagres de livramento na nossa vida, quando nós mesmos não podíamos fazer nada por nós, mas o Senhor estava ali trabalhando, o Senhor estava ali agindo, utilizando determinadas circunstâncias para que a tua vontade, Senhor, que é sempre boa, perfeita, agradável, se cumprisse na nossa vida. E nós somos agradecidos a Ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Continue com a sua mão estendida, guardando os teus filhos. E se tem alguém aqui nesta noite, meu Deus, que está prestes a perecer e que precisa ser arrebatado, cuja alma precisa ser tirada dessa tribulação, Deus, venha conceder este livramento que essa pessoa precisa, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Aleluia, amém e amém. Você pode levantar sua mão para os céus e glorificar a Deus neste momento, com toda a sua alma,